precisa colocar um ok aqui, tá bem? Não é para colocar o nome, pessoal, tá bem? Eu chamo e vocês respondem. Ana Luísa. O Gil acabou de falar, olha quem botou no chat. Ana Luísa não está presente, né? Vamos lá, prestem atenção. 04 de agosto. Antônia Yasmin. Está presente? Yasmin, ok, né? Feito presente. Ashley Raika Câmara. Não. Caio Henrique. Ashley tá ali, né? David Lucas. Ellen Silva Freitas. João Vitor, número 7. Maria Clara Cavalcante. Maria, não, ninguém lhe tirou, não. É porque quando começa a gravar e tem muita gente, o Google Meet tira alguém. No aleatório mesmo. Maria Isabelle. Também tem outra coisa que acontece se você ficar muito tempo sem ficar mexendo, o Meet se expulsa da sala. Tá certo, prestem atenção na chamada. Maria Isabelle, não. Maria Luísa. Maria Luísa Thiago 13, né? Número 10. Maria Yasmin. Mariana Vitória. Mariana Vitória não tá. Monique Maria. Monique também não tá. Nátia Vanessa. Samantha Jennifer. E Taimon Caio. Agora vamos para o B, tá certo? Ana Cecília. Antônia Raica Pinheiro. Monique, né? Prestem atenção. Antônia Raica Pinheiro. Damile. Francisca Maiane. Gabriel Ribeiro. João Pedro. Quem é esse RT4RZzinho? João Pedro, né? Tá. Letícia Borges. Não. Márcio da Silva Pimenta. Maria Clarissa. Maria Letícia Gomes. Miguel Ângelo. Não, falta esse montão de gente, foi. Nara. Ô tia, tô aqui, é que o meu travou e não deu tempo de eu colocar aqui no chat, ok? Tá. Pedro Maciel. Ronald Eric. José Henrique Sena. Quem é? Francisco Francelino é quem, hein? José Henrique, né? Tá ok. E Juan Pablo de Oliveira Silva. Gente, só prestem atenção. Eu coloquei a presença de algumas pessoas que eu estou vendo aqui que tá a gente presente. Mas quando eu chamar, por exemplo, eu chamei o nome de algumas pessoas que não colocaram aqui no chat, certo? Isso, prestem atenção, porque isso aqui é para facilitar. Fica mais fácil para mim, não preciso de rever esse documento. A chamada já foi feita e pronto. Bom, sobre a nossa disciplina de geografia,
A gente já ia O senhor passou lá, a página 179. exatamente, mas a gente já ia lá pela página 180, mas eu passei a 179 para a gente corrigir agora, né? A gente teve um tempão para fazer, né? Ela foi postada dia 8, a data de entrega era dia 14 de julho. 7 pessoas mandaram essa atividade, né? Vamos lá. Primeira questão. Observe a imagem abaixo, identifique pelo número e denomine as formas do relevo litorâneo produzidas pela ação das águas marinhas. Só antes da gente já ir respondendo, só para que fique claro, né, o que é que a gente estava estudando. Só para recapitular aqui. Recapitular o que a gente estava vendo, né? Nós estávamos vendo, tá certo? A ação erosiva das águas, certo? E dos ventos também, tá certo? A ação erosiva dos ventos. Professor, que era a erosão glacial dos gelos, o abrasamento. Não. Professor, Alguém queria falar alguma coisa? Eu ouvi uma voz Peraí, prof, que livro a gente faz? de geografia, tá certo? Ah, tá. Eu estou explicando o que é que a gente estava vendo, tá certo? Eu estou explicando. professor, Oi. qual é a página? 179, tá bem? Tá bom, obrigado. Por nada, vamos lá. Eu vou explicar de novo, tá certo? O que a gente estava vendo era essas ações erosivas, tá certo? O professor caiu? O que aconteceu? Do nada ele sai, velho. Saiu. Caiu. Ele caiu. Ele caiu. Mágicas do Google Meet. Ele Chama-se. caiu. A internet dele só deve ter caído, nada demais. Que nem ontem a minha internet estava tão ruim, eu caía a cada 5 minutos. 2 minutos. O Meet não quer nem saber, viu, pessoal? Tira aluno, tira professor, todo mundo. Bom, vamos lá. Continuando de onde eu parei. A gente estava falando, né, das ações erosivas, do mar, do vento e das próprias geleiras, né, como o Taimon bem lembrou. Pensava que o senhor tinha caído. Eu tinha caído? Não, não caí, não. Caiu. Entendeu? Piada. Entendi, vamos lá. A gente viu deflação e corrosão do vento, a gente viu a abrasão do mar, com a criação dos paredões, que a gente chama de falésias, e a gente também viu a ação glacial. Tá? E na página 179, a gente tem a atividade relacionada a esse tema, tá certo? Os itens que a gente tem vão de 1 até 9. Só para você me dizer que forma de relevo litorâneo é esse, né? Lembrando que todos são produzidos pelas águas, então a gente só pode ter túmulo, restinga, praia, baías, falésias e cabos. Certo? Vamos lá. Quem quer responder primeiro? Posso eu, professor? Pode. Página é?
O áudio tá ruim, é? Página 179. Ah, tá. Pode falar, Maiane. 1 e 4, falésia. 2 e 6, Bahia. 5, Cabo. 7, praias. E 8, restinga. 9, tombos. E 3, planície. Posso ler o meu, Bem. professor? Quem quer ler? Eu, professor. Pode sim. Aqui, eu coloquei na ordem. Falésia, Bahia, Planície, Falésia, Cabo, Bahia, Praia, Restinga e Tômbolo, respectivamente. Peraí. Falésia. Vamos com calma. Falésia. Depois. Falésia, Bahia, Certo. Planície, Uhum. Falésia, Cabo, Bahia, Uhum. Praia, Restinga e Tômbolo, respectivamente. Muito bom. Muito bom. Pode botar no chat? Você pode pôr no chat? Pode sim. Ah, se eu posso pôr, né? Ah, mas é claro. Eu tava Vamos pedindo lá. pro Taimo, né? Mas. Tá certo sim, Maiane. É a mesma coisa. Em 4, Falésia, 2 e 6, Bahia, 5, Cabo, 7, Praia, 9, Restinga e 1. Aí, tá bem? Ok. Agora, vamos lá. Nessa mesma imagem, né, da atividade anterior, identifique pelo número e denomine as formas do relevo litorâneo produzidas pela ação acumuladora, construtiva ou sedimentar das águas marinhas, né? Ou seja, vai ter aí 3 relevos, né, que são oriundos, né, tem origem na ação acumuladora, não na destrutiva, certo? Porque a ação destrutiva gera outro tipo de relevo. Qual a resposta vocês Posso puseram? falar, professor? Com certeza. Não sei se está correto. Eu botei praias, restinga e tômbolo. Mais alguém quer falar? Eu também coloquei isso, professor. 7 praias, 9 Tômbolo e 8 Restinga. A diferença foi a ordem que eu também coloquei a numeração. Tá bem. Alguém colocou alguma resposta diferente? Não? Só essas mesmo? Olha, depois eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Acertaram. Muito bem, pessoal. Exatamente. Praias, Restingas e Tômbolo. Tá correto. Fez o suspense, né? Não se assustem não, viu? É exatamente isso. Vamos lá. Segunda questão, né? Segunda... Deixa eu colocar aqui para vocês. Praias, Restinga e Tômbolos. Deixa eu colocar no singular mesmo. Praia, Restinga e Tômbolo. Pronto. Ronald Eric, né? Página 179, tá bem? Eu faço suspense que é para ficar mais emocionante. Deixa eu colocar aqui a presença aqui do Ronald. E da Nara também, eu vi ela ali. Pronto. Que conversa é essa, rapaz? É só você tomar um cafezinho e passa. Vamos lá, terceira questão. Observe a imagem abaixo e responda. Qual é o nome dessa forma de relevo e qual seu agente transformador? Seguinte, Posso dizer, esse relevo professor? aqui tem um nome e ele se formou por conta de ação de algum elemento. Que elemento foi esse? Pode dizer sim.
Aqui, professor, eu coloquei formação de reg, criado pelos ventos. REG, tá? Mais Posso alguém? falar o meu, professor? Pode sim. Isso é um exemplo de formação rochosa esculpida pela ação dos ventos, erosões eólica. Tá, mas é a formação de que tipo de relevo? O que é que a gente tem aqui? Ah, peraí. Você falou GRES, foi, Taimon? Eu falei REG. REG? É uma Acho que denominação que tem aqui no livro, na página 174. Se eu for olhar, tem escrito. A gente tá falando a resposta da 3 agora? a gente está na resposta da 3. Eu botei a minha, só que eu não botei toda porque eu não sabia. Pode falar a minha? Seguinte, vamos prestar atenção, ó. Já que você falou a página, né? Eu não queria chegar lá não, mas já que a gente falou, a gente tem, olha, 3 tipos de formação aqui, né, o pessoal. E a gente tem aqui até mesmo a mesma figura usada na terceira questão. Olha só. Deixa eu colocar aqui. Eu botei minha resposta. Por isso que eu página. disse isso, professor, porque eu vi essa imagem aqui. Mas Eu também vi. a questão pede a formação de qual é esse tipo de relevo? Porque, olha, os fragmentos... Vamos só ler o parágrafo aqui, ó. A deflação atua sobre o solo como se fosse uma verdadeira lixadeira, desenvolvendo um trabalho de desgaste. Nas 3 figuras a gente tem desgaste. A partir dos fragmentos de rochas transportados. Em algumas áreas de clima árido, os fragmentos maiores são depositados, criando criando amplos desertos pedregosos, denominados REG, né? REG. O que é o REG aqui? São os desertos, tá certo? Ou seja, a formação do relevo aqui é uma coisa, agora a área total que a gente vai ver, que vai ser o deserto, é outra coisa. Se você reparar aqui que a figura é a mesma, tem até o nome da formação, olha só. Temos uma formação rochosa, né? Que a gente vai chamar de formação de arenito, tá bem? É essa a resposta da terceira, viu? De uma certa forma, a sua resposta não está errada, não. Mas você coloca assim, formação de arenito, oriundo da ação dos ventos, tá certo? Tá. É que assim, ó, a sua resposta, ela tá bem abrangente, tá certo? E você pode delimitar ela, deixar ela mais pequenininha, só se relacionando com essa figura da questão, tá certo? Tô dizendo, professor, em relação aos ventos eu havia acertado. Havia colocado Sim. criado pelos ventos. Eu errei o nome da formação. Uhum. Você está usando 2 dispositivos, Taimon? Senhor? Você está usando 2 dispositivos? Não, por quê? Porque tem 2 Talvez times. aqui. Professor, eu tenho que Aqui, olha. trocar a minha resposta. Professor, provavelmente é minha mãe. Acho que ela tá assistindo também. Tem um e tem outro aqui, ó. Mas tudo bem, sem problemas. Quanto mais espectadores, melhor. Agora vamos para a 4ª questão. Na imagem abaixo, é bastante clara a ação do intemperismo sobre o relevo. Observe, identifique e descreva. Como eu até dei uma dica para vocês, está sofrendo o intemperismo aqui. A gente tem alguns tipos, né, de intemperismo. Temos o químico, né, que a gente também chama de Posso falar a minha, físico. professor? Temos o biológico. Pode falar.
A ação do intemperismo sobre o relevo na imagem pode ser observada em função da exposição da parte baixa do caule da árvore, bem como das várias rochas que estão no solo. Essa foi a resposta. E qual é o tipo de intemperismo que as rochas estão sofrendo? Professor, eu posso dizer a minha? Ela é bem simples. Bem Pode simples. ser. Que intemperismo físico, devido ao local com pouca predominância de água. Intemperismo físico? Por conta do quê, tá? Sim, físico. Peraí. Acabou. Será possível? Pronto. Acabou mesmo. Vamos notar, pessoal, que o que está causando a ação de intemperismo aqui é esse musgo, né? É esse lodo. São coisas, falando do musgo, né? Das plantinhas que estão comendo a rocha. Então, a gente tem organismos vivos ocasionando o intemperismo aqui. Então, as rochas estão sofrendo com a ação do intemperismo biológico, tá certo? O intemperismo aqui vai ser biológico, tá certo? Vamos só recapitular um pouquinho o que seria a ação do intemperismo. O físico ou mecânico, como a gente sabe, né? Ele predomina em ambientes secos, com variação de temperatura, né? E pouca oferta de água. O intemperismo químico está ligado a ambientes quentes, né? Principalmente a água das chuvas. E o intemperismo biológico fala sobre a ação de organismos vivos, né? Como vegetais e animais, né? Inclusive nós, seres humanos, né? Então, como aqui a gente nota um vegetal ocasionando, né, a corrosão dessas rochas, então temos um intemperismo biológico, tá certo? É porque Professor, intemperismo biológico devido à influência de ação dos vários vegetais, das plantas. ação dos vegetais, né? Isso, porque se Desculpa, você reparar... Não, tudo bem. Se você reparar, olha, é porque a qualidade do meu livro é um pouquinho diferente da de vocês. Se eu for dar um zoom, distorce um pouquinho. Mas se você reparar, olhe como as rochas, elas estão um pouco úmidas, mas tem sobre elas, né, um pouco molhadinhas, né, tem sobre elas várias áreas verdes, certo? Como necessariamente choveu, parece que choveu aqui, né, e a gente tem a ação do musgo desses vegetais, então a gente pode observar que eles estão ali, a planta pôde nascer porque teve uma oferta de água ali, nem que fosse pouca. E essa plantinha suga os minerais, suga tudo que tem naquele solo, inclusive das rochas, para que a planta viva e cresça, certo? Então, ela vai corroendo as rochas, tá certo? Essa ação corrosiva é causada por um organismo vivo, no caso, os vegetais. Então, quando a gente tem corrosão das rochas ocasionado por organismos vivos, nós temos um intemperismo biológico, tá certo? Ficou melhor explicado agora? Sim. Ótimo, Sim. todo mundo entendeu, né? Aham. Maravilhoso, wonderful, amazing, great. Professor, então intemperismo biológico é quando há influência de seres vivos, né? Como as plantas. Isso, E inclusive seres o ser humano. microscópicos também. Isso, Isso inclusive o ser humano. O ser humano lava a calçada todo dia, né? Aquela água vai corroendo aquelas rochas ali, certo? Tá tendo ação do intemperismo ali. Inclusive o ser humano. O ser humano também, quando pega, deixa eu ver, quando vai quebrar pedras, né? Que tem empresas que trabalham só com isso. Tira blocos enormes de pedra. Teve intemperismo biológico ali naquela montanha rochosa? Teve. Foi ocasionado por quê? Pelo homem. Ah, quer dizer que quebrar pedras lá na montanha, essa ação também é considerada intemperismo biológico? Sim, porque foi um ser vivo que foi lá
causar essa modificação, essa variação, essa alteração do relevo, tá certo? Entendido, né? As rochas estão indo empirismo geológico. É uma questão de esclarecimento, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá ok. Agora nós vamos terminar aquele texto que nós não terminamos, né? A aula passada, na última aula. Da página 180, né? Na verdade, eu acho que é mais interessante a gente começar ele do começo mesmo. A gente tem 11 minutos. A chuva, né? Próxima página, 180. A chuva é o resultado de um ciclo que começa com a evaporação e termina com a condensação e precipitação. A água que escoa sobre a litosfera se transforma no maior e mais forte agente natural no processo de transformação do relevo terrestre. Atenção, pessoal. A chuva é o maior agente de transformação do relevo natural que estamos falando, né? Porque, claro, o homem tem um poder de modificar o relevo bem maior do que a chuva. Até certo ponto, né? O que é isso, Ana Cecília? Você pôs aqui para nós? É algum hack de jogo, é? As águas das chuvas, ao chegarem à superfície da Terra, podem escoar superficialmente e infiltrar-se e formar rios. No caso do escoamento superficial, a ação erosiva das águas da chuva vai depender da inclinação do relevo, do tipo de solo e da cobertura vegetal. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Eu tinha uma régua aqui. Parece que eu não tenho mais. Vou pegar esse estilete aqui. Pronto. Professor, enviei sem querer. Tá ok. Tem aqui a ação da chuva sobre esse relevo plano, né? Vai ter uma ação pouco corrosiva, porque a água cai e ela não vai ter um direcionamento muito violento que aumente a sua velocidade. Agora tá aqui, olha, relevo inclinado e a água começou a cair. Quando a água for caindo, ela vai ganhar velocidade e ela vai varrer mais ainda esse solo aqui, ou seja, a ação erosiva, a ação de modificação do território vai ser maior. Professor, agora, pode repetir, por favor? Travou. Posso sim, eu estou falando que a chuva, quando cai, a chuva quando cai num relevo plano, ela vai ter uma ação erosiva menor do que quando ela cai num relevo inclinado, numa montanha, por exemplo. Porque com a queda da água aqui sobre a terra, a velocidade vai aumentando, ela vai ganhando mais força e vai levando mais coisas, né? E se não tiver nenhuma cobertura vegetal, é aí que ela vai varrendo tudo mesmo. Porque se tiver algumas árvores, né? Ou algum mato, coisa assim, ele meio que vai freando a velocidade da água, né? Vai funcionando como um quebra-água, vamos dizer assim. Então, quando a água está deslizando sobre um relevo inclinado, ela vai em alta velocidade, aliás, resultando em uma força maior. Já quando se tem alguma coisa para impedi-la, como se eu disse, algum vegetal ou planta, cobertura vegetal. Isso pode acabar freando a água. Né? É exatamente isso que a próxima frase vai falar. Quanto maior for a inclinação, maior será a velocidade e a força destrutiva das águas da chuva e dos cursos fluviais que sulcam o terreno, criando reentrâncias sobre a litosfera. Por outro lado, quanto mais frágil ou fraca for a rocha, maior será o processo de desgaste. E quanto menor a quantidade de vegetação, como eu falei, maior será a força das águas e o processo de erosão. Porque é como se a água, professor, aula da senhora.
do senhor, isso, termina 3 horas, tá bom? Se você tem aqui água para correr livre, ela vai ganhar super velocidade e ela vai com muita força, né? Agora a água vai, ó, bate num obstáculo aqui, reduz a velocidade. Bate no outro obstáculo aqui, ela vai reduzindo a velocidade, certo? Então, com uma cobertura vegetal, a ação erosiva vai ser menos destrutiva, tá certo? A ação das águas das chuvas, escoando morro abaixo, pode criar pequenos cursos de água temporários, chamados de torrentes, que arrastam para baixo blocos rochosos, causando destruição por onde passam. Aqui a gente vai chamar de deslizamento também, né? É ocasionado por isso. Lembre-se de que a água da chuva também se infiltra no solo, e a ação conjunta do escoamento superficial e da infiltração acarreta na fragmentação das rochas e alterações na característica dos minerais, provocando rachaduras, erosão em sulcos, erosões laminar e em vossorosa, além de deslizamento de terras. Deixa só eu confirmar aqui a chamada aqui, tá bem? Peraí, página, a gente está na 180. Ó, pessoal, do B, quem faltou, que eu não coloquei o nome, tá? E se tiver aqui, me diga. Foi a Letícia Borges, Márcio Pimenta, Maria Clarissa e Maria Letícia. Também o Juan Pablo de Oliveira. Eu coloquei aqui que faltou, tá certo? Já do A, só para quem faltou, tá certo? Quem faltou do A, Ana Luísa, eu não vi por aqui. Só quem faltou, tá certo? David Lucas, Ellen Silva, Maria Isabelle, Maria Yasmin Silvestre e Nátia Vanessa. Algum desses que eu chamei estão aqui? Se tiver, coloque o nome, tá certo? Os deslizamentos de terra em vossorosas. Vossorocas. Foi mal. O deslizamento de terra é provocado pela ação complementar da infiltração da água da chuva, que deixa o solo encharcado e mais pesado. Este solo, saturado de água, com a continuidade de chuvas muito fortes, começa a se deslocar cada vez mais rápido sobre as rochas, que formam sua base sem que ocorra um movimento de massa, ou seja, um desmoronamento de detritos, material orgânico, partes do solo, rochas, que é o mais perigoso aqui, e material vegetal, sob a ação da gravidade. Agora imagine isso sobre uma casa, né? Professor, uma pergunta. Quando a água está deslizando sobre um morro, não é cimentada, tá? Tipo um morro de barro, só um morro de barro. Lá, a água, quando ela vai deslizando, ela vai levando o morro junto? Tipo, ela vai desfazendo, provocando um desgaste? Não necessariamente é assim. Nem toda chuva faz isso e nem todo morro acontece. Depende da força da chuva, certo? E depende também do tipo de solo. Por exemplo, um morro ali que a chuva, por exemplo, começou a época de chuva, aquele morro ali está seco, seco, seco. Na primeira chuva, não vai acontecer nada, ele vai só molhar e vai começar a acumular água, né? Na segunda chuva, já tem mais água acumulada ali. Na terceira chuva, o solo já está muito úmido, né? Já virou lama e tem umas rochas nele. Vamos supor que lá pela quarta ou quinta chuva, a ação da gravidade começa a puxar esse barro, essa lama, com essas pedras para baixo, né? Já que ela perdeu sua fixação, a ação da gravidade está puxando. E a água, ó, caindo lá. E muita água. A água está fazendo aquele material ficar pesado e está solto. Então, aí a gente começa o deslizamento, tá certo? Pode ser devagar, pode ser muito rápido, com muita força, depende da chuva, né?
Claro que um serenozinho não vai fazer isso, né? Tem que ser uma chuva potente, certo? E lembrando, a primeira talvez não tenha esse efeito, porque para ele deslizar, ele tem que estar abalado internamente, né? Porque o que vai tirar a sustentação do solo que a gente vê é a fixação do solo de baixo, tá certo? Das camadas mais internas. A vossoroca é o estágio mais avançado da erosão provocada pela ação combinada do escoamento superficial sobre o solo e a infiltração, né, ou seja, a ação interna, das águas, que provoca o desmoronamento e a abertura de sulcos profundos e largos, né, que seriam essas aberturas, esses cortes na terra. Em ambos os casos, quanto maior a inclinação do relevo, e menor a cobertura do solo pela vegetação, maior será a possibilidade da ocorrência desse deslizamento. Ok? Alguma dúvida, pessoal, nesse nosso menos de 1 minuto? Não. Não. Não? Não. Bom, então a gente vai ficar por aqui, tá certo? A gente se vê daqui 15 minutos, certo? Qual é a atividade? Bom Tem intervalo. atividade? Já, professor. De geografia Nem agora também não, a gente certo? falar. Tá E bom, até mais tarde. Até já. Bom intervalo pro senhor. Que bom intervalo. Tá.